Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Pessoal, hoje em dia, fazer compras no supermercado virou quase um desafio. Precisamos ter conhecimento científico para decifrar a variedade de aditivos, processos a que são submetidos os alimentos que ingerimos. Qual a diferença entre produtos light, diet e zero? O micro-ondas pode fazer mal à nossa saúde? E o que são gorduras trans? Tudo isso e muito mais você confere agora. Tô louco pra saber. No bloco de hoje, Tô Louco para Saber, nós vamos responder perguntas que todo mundo quer fazer sobre qualidade dos alimentos. E nós temos a honra de receber aqui hoje a professora Gláucia Pastore, que é diretora da Faculdade de Alimentos da Unicamp, uma faculdade que já produziu tantas pesquisas que ajudam a gente a viver melhor. Professora Gláucia, os médicos dizem que é preciso praticar exercício, que é necessário comer moderadamente açúcar, sal, gorduras, que é preciso fazer manutenção sempre, prevenção através de exames. Eu queria saber, aquele ditado que diz, você é o que você come, se aplica também como essa recomendação dos médicos? Bem, eu acho que nunca como hoje que se conhece a propriedade dos alimentos, a propriedade dos seus constituintes, dos seus nutrientes, isso foi tão verdade. Porque realmente aquilo que nós consumimos vai determinar, em grande parte, a nossa capacidade de ter uma saúde melhor, de viver mais e, de fato, ser mais jovem. Professora Gláucia, queria saber também o seguinte, o que é, de fato, uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é aquela em que você tem, primeiramente, muita diversidade. Acho que o grande segredo é esse, fazer uso de alimentos diferenciados. Ter, de fato, uma certa preocupação com o teor de açúcar em exagero, o teor de gordura, o consumo de frituras e, principalmente hoje em dia, parece tão relevante a questão do sal. E do sal que a gente não detecta, chamado sal invisível que muitos alimentos contêm. Outra coisa que a gente quer saber é o seguinte, no tempo das nossas carinhosas mães e avós, elas falavam, você tem que comprar, você tem que processar os alimentos, temperar carinhosamente. E isso faz a qualidade da comida para os filhos e netos. Nos tempos modernos, dá para fazer isso? Não, é praticamente impossível, porque a sociedade mudou, a sociedade contemporânea, ela não tem mais a presença da mãe, em geral, em casa, ela está no mercado de trabalho, então é necessário que os alimentos eles sejam o mais preparados possível para que haja tempo de se fazer o consumo deles. Então, o que a gente tem que buscar? Que no alimento processado que está disponível hoje no comércio, nos supermercados, ele tenha qualidades que mimetizam, que imitam o alimento in natura que nossos antepassados faziam, preparavam os alimentos com tanto cuidado como foi dito aqui. E aquilo que está escrito nas latas, aquele teor nutricional, aquilo tudo é verdadeiro? Dá para confiar? Bem, eu acho que nós estamos caminhando para ter cada vez mais veracidade nos rótulos e nas propagandas, porque há hoje uma cobrança do consumidor. O consumidor brasileiro, ele já não é o mesmo dos tempos atrás, ele é mais preparado, mais educado, ele questiona e ele lê. Então, existem os órgãos regulatórios que checam, né, esse tipo de produto e que tipo de rótulo está sendo realizado. É sempre uma boa oportunidade a gente olhar os rótulos dos diversos alimentos processados. Muitas vezes a gente compra produtos normais, produtos light, produtos diet e agora inventaram alguns refrigerantes zero, por exemplo. Qual a diferença entre esses produtos? A questão do diet pressupõe sempre a ausência de um constituinte. O que eu gostaria de chamar a atenção é que o consumidor tem que ver qual é o diet que se refere. Por exemplo, diet é ausência de gordura, ausência de açúcar, porque às vezes há uma confusão sobre isso. Se é light, a legislação permite que haja redução do teor de açúcar ou de gordura num determinado produto. E zero, principalmente no que se refere aos refrigerantes, foi uma forma que a indústria
encontrou de fazer com que o consumidor tenha mais tendência a consumir aqueles que têm problema em relação à obesidade ou fazem controle calórico, porque zero é intuitivo, na verdade ele é um diet, mas só que você falar diet e falar zero açúcar, o apelo é muito diferente. Agora nós vamos perguntar a alguns telespectadores o que querem saber da professora Gláucia sobre qualidade nos alimentos. Veja. O que são gordura trans e por que elas fazem mal? As gorduras chamadas trans, elas são são derivadas de um tipo de processo em que você pega, por exemplo, um óleo comestível, como soja, milho, e você torna esse óleo pastoso. Então, na indústria de alimentos, essa gordura chamada hidrogenada, ela é muito importante para fazer um determinado processo, para você dar uma certa característica de massa, de gosto. Acontece que este tipo de modificação do óleo para a gordura gera um composto que no nosso organismo pode causar algum tipo de problema em relação a substâncias cancerígenas ou dificuldade no sistema cardiovascular, facilidade de agregação plaquetária e, portanto, com consequências sérias. E os rótulos hoje têm que explicar quanto é que tem de gordura trans em cada um dos produtos e evitar seriamente. Micro-ondas faz mal à saúde? Essa é uma pergunta muito difícil da gente responder no nível de conhecimento que se tem hoje, mas eu acho que é importante saber que há modificações que acontecem quando o alimento é aquecido do tipo micro-onda. Para a grande maioria dos alimentos não tem maiores efeitos, mas para determinados tipos de alimento, como macarrão e pão, é desejável que se diminua o consumo de alimentos tratados por micro-onda. Os alimentos orgânicos são mais saudáveis, porém mais caros. Então, quais que eu devo priorizar? Você tem que olhar aqueles alimentos que são mais comuns na nossa dieta, no nosso dia a dia, e que têm chance de trazer contaminação com agrotóxico, e pela quantidade, pelo volume, acaba sendo importante. Então, eu indicaria que tomate é um dos preferidos, que a gente tem que tomar cuidado. Também o pimentão, que recentemente demonstrou ter um teor de agrotóxico bastante importante. E as frutas, morango, por exemplo, a gente tem que ter um certo cuidado. Batata. Quer dizer que então seria melhor processar os alimentos sem a casca? Em alguns casos, sim, do ponto de vista do agrotóxico, mas do ponto de vista das substâncias de interesse, muitas vezes, por exemplo, maçã, grande parte das suas substâncias importantes estão na casca. Por isso que o orgânico se torna cada dia mais importante, porque ele garante, né, há um selo, que isso tem que ser cobrado também com bastante seriedade, e que esse alimento não foi tratado com agrotóxico. Bom, pessoal, não tem mais tempo. Eu gostaria de agradecer muito a professora Gláucia Pastore, diretora da FEA da Unicamp, a Faculdade de Engenharia de Alimentos, tão importante para Campinas, para a região e para o Brasil. E também eu gostaria de agradecer muito todos os telespectadores que nos ligaram, que fizeram perguntas para que a nossa craque aqui pudesse responder. Muito obrigado a vocês pela atenção, espero que tenha sido um tema importante, qualidade nos alimentos. E no próximo bloco, no quadro Cidadão de Atitude, você vai conhecer o trabalho de duas instituições muito respeitadas, que prestam assistência social a crianças, jovens e adultos. São elas a Casa da Sopa e a creche Menino Jesus de Praga. A gente volta já.